Grupo Espírita Boa Nova, o estudo de hoje é o livro Libertação, continua, né? Estamos no capítulo 4, Numa Cidade Estranha, 5 de fevereiro de 2022. Escolhe uma pessoa aí para ler. Vou convidar. Deixa-me ver. Bota os nomes aí. Deixa eu ver. André, você não vai falar dos créditos do livro, não? Olha, acabou de falar. Eu pulei, né? Eu pulou. Eu pulei. Desculpe aí. E eu fui atrás dele, né? Tá bom. Deixa eu falar aqui. Ai, meu Deus. Assim. Então, já lemos esse daqui. Agora o outro. Agora sim, né, Sônia? Créditos. Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição. Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. E Xavier Francisco Cândido, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2008. Muito bom. Quase que eu perdi os créditos, né? Se não é a Sônia Regina para me salvar. Saiu. Eu apaguei. Mas Deus, eu vou achar de novo. Assim. Já achou, Vera, quem vai falar? Hein? Não, ainda não. Então escolhe aí. Tá. Eu vou pedir... Levanta mais, levanta. Deixa eu ver. Vou pedir a Rose. Você lê para a gente, Rose? Leio Tá. Sim. Lê e comentar, né? Deixa eu só abrir. Basta pouco. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? João, capítulo 14, versículo 22. Tem que subir mais um pouquinho, isso. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz a manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e, só com isso, prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que, para isso, sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo,
mundo transitório ao qual se dirige. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social e econômica para o serviço da utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador de boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Emmanuel. Pode comentar? Já pode comentar, Vera? Você está sem som, Vanderlei. Tem alguém apagando meu som. Ih, Pode comentar, por favor. Não é a prece primeiro? Não, vamos fazer primeiro o um comentário. comentário? É. Ai, pode abaixar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Vem essa... Basta pouco, né? Basta pouco para tudo que nós precisamos para seguir no caminho do bem e cumprir as leis de Deus. E Jesus foi um mau exemplo. Não veio com Fausto, com maravilhas, ou então com opressão, agressão, né? Uma publicidade imensa, falando nos dias de hoje, para nos mostrar a verdade. E desce mais um pouquinho, que tem eu queria reler mais, quase no final. O portador da boa vontade, Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Ainda disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço da utilidade a Deus. Né? Então, a simplicidade e a humildade que deve reger o nosso caminho. Tá bom. João Emílio, pode fazer um outro comentário, que a gente sempre pede 2 para fazer na sexta-feira. Eu estava pensando nisso que Judas perguntou, né? De onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Eu lembro da história a ressurreição em vida, que o conde do Gurukov, ele queria expandir, né, e falar sobre o espiritismo para todo mundo e tal. E a esposa dele dizia, não, só o evangelho já é o suficiente aqui para essas pessoas, elas já vão conseguir muitas coisas, né? Então, para você ver, assim, eu estava pensando que nem com o espiritismo a gente tem conseguido ir adiante, né? Que é assim, já tem muitas verdades, né? Assim, até o próprio ensinamento, só os 10 mandamentos que Moisés trouxe já seriam suficientes. Então, assim, se a gente recebeu esses ensinamentos, o que eu quero dizer é que se a gente recebeu esses ensinamentos do espiritismo, é que a gente é capaz de cumprir com isso, porque nós estamos preparados, né? E está no momento certo para a gente colocar em prática esses ensinamentos. Então, nós não somos mais inteligências simples,
né, no sentido de não entender o que está sendo dito. Nós entendemos tudo muito bem, muito claro. E a gente não precisa de nenhum sinal, a gente não precisa de nenhum milagre, não precisa de nenhuma coisa maravilhosa para saber qual é o caminho correto e o que o Espiritismo ilumina nossos caminhos para fazer. Então, é importante que a gente faça isso agora, para não ficar esperando a hora de morrer, né? Para pensar, puxa, eu precisava fazer isso, aquilo outro. Eu até brinco que eu tenho medo de avião, então agora eu não tenho mais não, né? Então quando eu estava voando de avião, eu falava assim, Deus, deixa eu só voltar para casa. Eu ficava pensando, agora que você quer pensar nisso, né? Assim, eu tenho que pensar isso todo dia, não quando eu estou na iminência de, né? Ou nunca que eu vou de avião tem essa, é muito seguro, né? Mas quando a gente não precisa esperar um momento fatídico para tomar atitudes que são óbvias. Então, eu acho que é isso, assim, a gente ouvir os ensinamentos e botá-los em prática. Que a gente não é mais uma inteligência simples, né? A gente já tem condições de tudo. Eu vou me dar a oportunidade de falar um pouquinho também sobre essa mensagem. Tá. É interessante, né? Disse-lhe Judas, né? Que é o Tadeu, né? Judas Tadeu. Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? É interessante a estratégia de Jesus. Normalmente, o pessoal começa a trabalhar ou pensa em fazer a divulgação, né? Mecanismo de propaganda, lá de cima para baixo, de fora para dentro. Jesus não. Ele começou a fazer o trabalho de dentro para fora, né? Ele procurou, até o Emmanuel faz uma colocação interessante, acho que é Emmanuel, que ele não escreveu nenhum livro. Jesus não escreveu não escreveu nada. E ele preferiu escrever no coração das pessoas. Ele procurou deixar bem escrito no coração dos discípulos para que eles levassem adiante, né? Então ele estava se manifestando a eles e não ao mundo. Quem ia se manifestar ao mundo seriam os seus seguidores, aqueles que iriam divulgar não com a palavra simplesmente, mas com o coração, aquilo que já estava implantado no coração. Achei legal isso. Então, para isso, a gente não precisa de dinheiro. Para fazer uma campanha para fora, a gente precisa de dinheiro. Para chamar gente que divulgue isso com marketing, precisa de dinheiro. Mas ele não. Basta a pessoa ter boa vontade, né? Refletir sobre os ensinos dele e lutar para implantar esses ensinamentos na própria vida, no próprio coração. É isso aí. Tá bom. Bom, vamos agora para o nosso texto, né? Numa cidade estranha. A gente já fez a prece, Vanderlei? Hoje eu estou meio atrapalhado, viu? Estou meio atrapalhado. É o calor. Aqui. Não, porque é muita coisa, mas tá bom. Vamos fazer a prece. Vou pedir a Sônia Regina, que está sendo meu anjo da guarda hoje aqui, para fazer a nossa prece, tá, Sônia? Vamos Está lá. precisando. Tá bom, então. Amigo Jesus, mestre querido de nossas vidas, aqui nos encontramos, esse punhado de amigos que vem em busca do teu amor, das tuas orientações, das tuas diretrizes seguras, das bênçãos que recaem sobre nós
quando nos reunimos em teu nome. Eis-nos aqui, Senhor, a te dizer muito obrigada. Muito obrigada por esses momentos de paz e de luz aos nossos corações. Tá bom. Então vamos agora para o nosso texto, Numa Cidade Estranha, né? Cada dia que passa, tem mais cidade estranha nessa terra, né? Pelas notícias que chegam. Mas a gente não se estranha com isso, não. A gente vai manter a confiança, né? Nós vamos ter que confiar, como disse a mensagem de ontem, né, no culto, né? Manter a confiança no Cristo e responder ao Cristo à altura da confiança que ele tem com a gente, né? É aquele ali mesmo, né? É aquele ali, né, Sandra? Sandra que sabe. Eu anotei que a gente vai começar depois de por intermédio das criaturas, que é isso aí mesmo. É esse aqui mesmo, né? Tá. Eu vou só ler o trechinho aqui para a gente emendar, né? É a pergunta do Eloy, né? E por que permite Deus semelhante absurdo? Dessa vez era o meu colega que perguntava de novo, semi-apavorado, agora ante os compromissos que assumíramos. Longe de perturbar-se, Gúbio replicou. Pelas mesmas razões educativas, através das quais não aniquila uma nação humana quando, desvairada pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas e destruidoras, mas a entrega à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma, para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. De período a período, contado cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada, qual acontece nos círculos terrenos. Mas se o Senhor visita os homens pelos homens que se santificam, corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. Muito interessante, né? Então, a gente vê aqui, nesse ponto inicial aqui, que já foi comentado, mas vamos lembrar alguma coisa. Ele diz que, de período a período, contado cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada, qual acontece nos círculos terrenos. Olha, o que a gente está observando é que Deus dá a liberdade de ação para os espíritos. E eles conseguem fazer coisas terríveis e coisas boas. Então, aqueles que fazem coisas terríveis, Deus não deixa isso de uma forma, uma liberdade absoluta. Chega um momento em que Deus estabelece a necessidade de mexer naquela ação infeliz das criaturas. Então, a gente lembra daquela outra cidade estranha que o Chico relatou num desdobramento, que havia uma determinação superior que aquela cidade estranha teria que desaparecer. Quer dizer, Deus não interfere no sentido de não é ele que muda as pessoas,
mas ele chega uma hora que ele dá um basta naquela construção que o desequilíbrio fez e encaminha todos para a reencarnação. Naturalmente, muitos daqueles que estão lá nessa vida de desequilíbrio vão entrar na vida física e vão prosseguir com os desequilíbrios. E podem até atrair outras pessoas que não eram daquela cidade estranha, mas que tinham vínculos, vamos dizer assim, de afinidade com as atitudes deles e são levados de roldão, né? Então, a gente observa esse atrativo que tinha. Eu me recordo, naquela época, na década de 60, por aí, eu estava na mocidade, né? Eu lembro de pelo menos um jovem que entrou naquela ideia de hippie, né? E saiu botou o pé no mundo, né? Ele não tinha nada a ver com aquele grupo de espíritos, não tinha nada a ver. Mas ele foi atraído por alguma coisa. Depois ele voltou, né? Depois ele retornou, né? Se equilibrou e tudo. Mas é interessante que muita gente vai e não volta, né? É atraída, é levada de roldão, feito um tsunami aquilo ali. Então, a gente tem que ter muita atenção com as ondas que o mundo defende, estabelece, porque muita gente vai, porque às vezes tem uma aparência de coisa boa, mas nem sempre é, né? Na época era o que era? Era paz e amor, mas um paz e amor que, na verdade, não tinha nem paz nem amor, né? Porque a paz não se conquista de uma forma tão simplista, nem o amor é apenas uma expressão de vinculação sexual, né? Então, Deus interfere nesse sentido, mas isso representa um freio, né, para que as pessoas reflitam e comecem a se autoanalisarem, né? Bom, então ele visita os homens pelos homens que se santificam e corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam, tá certo? Vanderlei, essa palavra última que você falou significa o quê? Bestializam? Isso. Se animalizam, né? Uma coisa bestial, uma coisa animal. Animal no pior sentido, né? Os animais estão cumprindo o papel deles. Mas o ser humano, quando age de uma forma violenta, de uma forma sinistra, bestial, quando fazem o mal, o animal ele ataca para se alimentar, né? Mas o ser humano, quando faz isso, ele se reduz a uma condição pior do que a do animal. Esse que é o bestializar. Tá? Tá legal? Então vamos... Ok. Tá bom. Então vamos dar prosseguimento. Eu vou pedir a Suzana para ler para a gente. Peraí. O Marcelo Manhã está aí? Estou sim, Vanderlei. Eu não quero ficar em dívida com você, não, Marcelo. Tá certo. Você está podendo ficar livre aí? Posso ler, sim. Então, vamos lá que eu vou pagar essa dívida hoje. Tá Agora certo. eu vou ficar com dívida com a Suzana. A Suzana, tá, Suzana, aguenta aí. Não sai, não. Vai lá. Significa, então, que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos... Significa, então, que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, exclamei reticencioso. Somos nós mesmos, completou um instrutor paciente, quando nos desviamos impenitentes da lei. Já perambulamos por estes sítios sombrios e inquietantes, mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação, mais ou menos recentes, não te permitem, nem a Eloy,
o desabrocho de reminiscências completas do passado. Comigo, porém, a situação é diversa. Tá bom. Vamos comentar esse trecho aí. Dá para entender aqui que o que ele veio explicando no parágrafo anterior, a gente consegue compreender que, na verdade, o que se classifica por demônios e gênios malditos, na verdade, são os próprios espíritos dos seres humanos que se, digamos assim, evoluem num certo sentido para essa condição de bestas, né? de criaturas que se endurecem. São as próprias pessoas que, se entregando aos desvarios, né? À insanidade, à cobiça, ou mesmo até ao desejo de vingança, se tornam verdadeiros seres no conceito demoníacos. E ele coloca também que ele diz que todos já passamos por um tipo desse estágio, porém que com os renascimentos e desencarnações e, por conta disso, o esquecimento momentâneo, né, do passado, a gente acaba escondendo na lembrança mais profunda estas passagens. E aí, por isso que a gente, de repente, não se recorda com uma certa facilidade. O que deu a entender que, no caso do instrutor, isso já, na verdade, não é assim. Ele me parece que ele já consegue ter acesso a estas lembranças. Só para a gente trazer uma precisão aí. Ele falou que todos nós passamos por isso. Não, já perambulamos por estes sítios. Quando nos desviamos. Na verdade, não é todos nós, não. Na verdade, quando a criatura se desvia, ela perambula por estas situações. Então, não é uma obrigatoriedade, se é o que você quer esclarecer, né? Exatamente. Perfeito. Porque, de repente, a gente falando entre nós, de repente a gente pode até usar essa expressão, todos nós aqui, sei lá. Mas não dá para a gente dizer que todos os espíritos passaram por isso. Né? Tá certo. Bom, alguém mais quer comentar, pegar algum ponto aí, algum destaque? O que vocês têm aí? É livre. Vanderlei? Sim. Queria entender melhor por que esses choques de renascimento e desencarnação não permitem essas reminiscências completas. Eu acho que vai falar depois, né? Mas não sei se já poderia esclarecer. Qual a relação entre... O que esses choques biológicos... Ah, já sei. É porque quando vai reencarnar tem um esquecimento para entrar no corpo. Isso é um choque biológico? Seria isso? Essa parte eu gostaria de esclarecer. Tá. Quando você reencarna, você faz um processo de esquecimento do passado. Né? Quando você desencarna, você ainda traz no perispírito, que o perispírito é que guarda essas lembranças todas, né? Você traz no perispírito ainda fluidos de ordem material. Né? A gente lembra que a dona Laura, lá falando com o André Luiz, com o tempo passando no mundo espiritual, ela e o marido começaram a sentir algumas coisas estranhas, né? E foram pedir uma orientação. Então, eles detectaram que eles estavam entrando em contato com as questões das vidas passadas. Por que isso? À medida que o espírito evolui, ele retira, onde assim, fluidos de ordem material. Ele vai se depurando. Por exemplo, o André Luiz, isso foi até o assunto da outra reunião, né? Não dessa reunião de sábado. O André Luiz, quando desencarnou, ele desencarnou numa condição muito triste.
que ele foi considerado um suicida indireto, né? Então, o suicida indireto, ou o suicida direto, os suicidas em geral, eles desencarnam ainda trazendo uma forte cota de fluido vital que tem que ser desgastado. Além disso, à medida que, quando o espírito vive a vida física distanciado da lei de Deus, ele fica sem desenvolver as possibilidades espirituais que o espírito pode ter. Então, quando ele desencarnou, ele tinha uma cota dessa de fluido vital e tinha das vibrações que ele teceu durante a vida. As vibrações dos sentimentos, os pensamentos. A gente vai trabalhar isso hoje na mocidade com os jovens. Ele desencarna com essa bagagem de fluidos ainda muito materializados. E à medida que ele vai avançando, por exemplo, quando ele sentiu o impacto do mundo espiritual onde ele estava, ou seja, o umbral que a gente coloca que ele estava, não é uma construção de Deus. Deus fornece para os espíritos, aqui na Terra, a ambiência terrena, a matéria bruta, os materiais todos para nós trabalharmos e nos desenvolvermos, intelectual e moralmente. No mundo espiritual, você tem uma coisa não semelhante, vamos dizer assim, mas na relatividade do espírito. Então, no mundo espiritual, você tem os fluidos. E quando você desencarna, você entra em contato com os fluidos afins com aqueles que você desenvolveu durante a sua vida, na vida corpórea, no campo perispiritual. Ou seja, nós costumamos dizer que existem os espíritos dizem, né, 3 elementos da natureza. Tem o espírito, que é o princípio inteligente, tem a matéria e tem Deus acima de tudo. Sendo que entre a matéria e o espírito, propriamente dito, existe o fluido cósmico universal. Então, esse fluido cósmico, ele sofre a influência do pensamento. Pois bem, o espírito, durante a sua vida, a gente não vai pensar que chegou no mundo espiritual, você pensa numa coisa, a coisa acontece. Não é bem assim. Então, os nossos pensamentos, que são trabalhados permanentemente durante uma vida, eles como que se cristalizam dentro de nós e formam no nosso corpo espiritual o nosso ambiente espiritual próprio nosso. Se é de raiva, se é de ódio, se é de preguiça, aquela característica está impregnada ali. Quando a pessoa desencarna, ela gravita para um campo semelhante, no exterior, semelhante ao interior. Ou seja, no umbral, nós vamos encontrar milhões de espíritos que viveram em desequilíbrio na Terra. Então, é um pensamento perseverante. Esse pensamento perseverante dessa comunidade transforma o ambiente espiritual naquelas condições internas deles, do pensamento deles. Quando fala pensamento, não é, pessoal, eu quero isso assim. Não, é o que ela é o que vem do coração dela, é o que ela é o que ela sente. Esse pensamento, os pensamentos, eles saem dos nossos sentimentos também. Então, isso daí estrutura aquilo ali. O André Luiz, quando ele se defronta com essa situação, que, na verdade, o André Luiz ele não conta a experiência dele antes de reencarnar, mas é um espírito que eles colocam
nos dá a impressão que é um espírito que foi de nosso lar para a reencarnação e que fracassou, né? Então, ele não se adapta àquilo, embora ele tenha construído aquilo dentro dele. Ou seja, exteriormente, ele se defrontou com o mundo interior que ele mesmo plasmou. Pois bem, quando ele sente isso, ele se incomoda, ele fica numa condição assim de extremo medo, pavor daquilo, e ele começa a refletir sobre a vida e chega à conclusão que existe um Deus, né? O que mostra que ele não é um espírito primário. Ele levou aquele choque e entrou nessa reflexão. E aí ele faz uma prece. Quando ele faz uma prece, isso quer dizer o quê? Ele levou horas fazendo a prece. Então, aquilo ali é uma mudança profunda no mundo interior dele e que acaba se refletindo no mundo exterior. Ele começou a poder ver o Clarencio, que estava ali tentando ajudá-lo. Então, a gente observa que esse mundo exterior ele é decorrente do mundo interior que nós criamos, pelo qual nós somos responsáveis. Não é isso? Então, quando a pessoa desencarna, ela não lembra de tudo das outras existências. Ela gradativamente vai dissolvendo no seu perispírito aquelas vibrações mais pesadas. Veja bem, quando André Luiz vai visitar a família dele, ele tem um choque quando vê a esposa dele casada. E as lembranças todas dele, só uma filha lembrava bem. Aquilo para ele foi um choque. Ele, naquela hora, ele se revoltou. Mas aí ele refletiu sobre os ensinos que recebeu lá em nosso lar e resolveu ajudar o segundo marido da esposa dele. O que aconteceu depois que ele consegue recuperar, com a ajuda da Narcisa e dos companheiros espirituais, a saúde do marido, o segundo marido dela? Ele fica leve. E é a primeira vez que ele consegue volitar. Veja só, houve uma transformação no perispírito dele em função da transformação que ele operou no próprio espírito, no ser inteligente que estava ali, com os sentimentos todos. Ele poderia, como em outros relatos lá dos mensageiros, em que, às vezes, a pessoa é chamada, o desencarnado é solicitado pela família encarnada, ele quer ir, e os espíritos, o orientador, o governador lá, o dirigente, diz para não ir, porque já houve casos deles irem e não voltarem. E o André Luiz, ele não teve a oportunidade de ver a família no início. Então, eles esperaram o momento oportuno em que ele estava mais esclarecido e mais transformado. E, mesmo assim, foi uma experiência difícil para ele. É aí que, quando ele retorna, ele é considerado um cidadão de nosso lar. Então, a gente observa essas lembranças do passado. Ele não tem lembrança das vidas anteriores ali, mas ele vai ter. À medida que o espírito vai se depurando, essas lembranças vão vindo à tona. E no caso da Dona Laura, ela depois é convidada a tomar posse da lembrança completa, parece de umas 3 encarnações anteriores, mas não podia ter mais antes, porque desequilibraria. Certo? Então, no caso de André Luiz e o Eloy, eles ainda estavam relativamente recém-desencarnados, eram muito recentes, eles não tinham acesso a essas informações. Agora, a gente observa
que é interessante eles serem encaminhados para essa tarefa, mesmo sem saber do passado deles, mas o espírito ali, o Gúbio, está dizendo que eles já estiveram por ali. Olha que interessante. Mas o Gúbio, ele tinha a noção das lembranças do passado dele naqueles sítios sombrios. Tá certo? Clareou, Suzana? Sim, sim. Clareou. Clareou, Sandra, aquela história? Sim. Então, quem mais quer comentar isso daí? Depois dessa comentário. Eu ia comentar, né, a atenção, né, e o amparo divino, né, nessa proteção que a gente tem, né, porque você pode se perder, né, tendo uma lembrança e tá provado e comprovado que nós, no estágio em que estamos, muitas vezes não conseguimos resistir a uma reação, né? Não, a gente não se controla, né? Então eu fico assim, eu fiquei feliz, né, de saber do amparo divino, do planejamento, né? Que isso não é uma coisa generalizada, isso é para cada um, né? Para cada indivíduo, né? Isso é planejado individualmente, de acordo com a experiência que a gente viveu, de acordo com a experiência que a gente precisa superar, né? É tudo planejadinho, não tem nada que escapa, né? À misericórdia divina. É isso mesmo. Tá bom. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vanderlei, Oi, pode falar. eu fiquei observando aqui esse item, acho que foi da semana passada, que ele fala que mais o Senhor visita os homens pelos homens, se santifica e corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem o bestialismo. Foi semana passada isso, né? É que é? Isso aí foi da semana passada, né? Foi, mas pode falar. Não é que eu fiquei vendo que, ainda que a criatura esteja no mal, ela... Eu não sei se o que eu estou falando é correto, mas Deus acaba se utilizando desse mal para gerar um bem. Entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi, mas vamos clarear isso daí. Eu lembro, por exemplo, de um caso de uma senhora cujo filho foi assassinado. O Chico contando. E ela disse que o Chico disse que ele resgatou uma dívida do passado. Aí fica aquela história. Bom, ele resgatou a dívida do passado às custas de um comprometimento de um outro. Entendeu? O outro teria que reencarnar para fazer aquilo ali? De jeito nenhum. Mas a pessoa vai fazer aquilo, o que vai sofrer aquilo, a não ser que seja um espírito que já não tinha mais necessidade de provar coisa alguma, como Alcione. O que Alcione passou não era resgate de dívida. O que Jesus passou não era resgate de dívida. Né? A gente sabe da história de Alcione antes de reencarnar. Então, ela não estava com dívidas para pagar. E sofreu muito, morreu torturada. Agora, esses casos são diferentes. Agora, os casos naturais, por exemplo, vamos pegar o caso que é conhecido do Sigismundo. Sigismundo matou. Ele reencarna para passar por uma doença, para resgatar a dívida, uma doença no coração, que foi
o motivo da morte que ele fez ao outro. Ora, ele tem essa dívida. Vamos supor que um parente, um ente querido daquele que vai ser o pai dele, não perdoasse o Sigismundo, ele poderia ir atrás dele para se vingar e mobilizar alguém que está no mal para assaltá-lo e matá-lo, vamos dizer assim. Ele seria utilizado por uma vingança, mas aquele que estaria passando pelo sofrimento, de alguma forma estaria resgatando, mas ele não veio para resgatar dessa forma. Ou seja, ninguém renasce para ser morto, assassinado. Mas, se a pessoa toma essa postura, ela vai ser responsável por aquilo e a pessoa se libera. Existem situações mais dramáticas, que a gente vê com a dona Ivone Pereira, em que ela leva à morte uma pessoa que ela odiava, que fez mal à família dela, mas que esse que morre tem um preceptor que o ama profundamente e que não perdoa ela. E a leva ao suicídio. Quer dizer, naturalmente, ela não está resgatando a dívida do passado porque se suicidou. Ela está adquirindo uma nova dívida. Mas isso poderia ser, por exemplo, por um assassinato, uma coisa dessa, que ele mobiliza a mão. Não falta mão, espíritos desequilibrados para cometerem crimes sob a influência de um espírito inferior. Isso tem muita gente aí disponível, né? Então, aí vamos dizer, se a pessoa tem dívidas nessa área, ela fica sujeita à ação infeliz dos outros. É o caso que você vê a pessoa ser torturada e você vai buscar a explicação disso, isso não justifica a tortura. Mas como existem pessoas nessas condições, de repente, a pessoa que no passado torturou acaba entrando nesse processo aí, já que eles vão pegar alguém, pega alguém que está com dívida nessa área, entendeu? Aquela história que lá no Livro dos Espíritos coloca, né? A pessoa foi um mau pai, então ela renasce e vai ter como pai um mau pai. A coisa mais fácil de achar é um mau pai no mundo espiritual. Então vai ser para ele uma prova difícil enfrentar um espírito desajustado, e para o pai também vai ser uma prova para ele se reajustar. Mas ele não está ali para ser um mau pai, ele está ali para ser um bom pai, né? Vanderlei, Sim. eu não quero ficar estendendo, porque o trabalho tem que avançar, mas você falou uma coisa, Não, o trabalho tem que satisfazer. né? Mas se eu estiver insistindo, pode... Não. Vamos lá. Assim, uma coisa que você falou agora, que ninguém nasce com planejamento de morrer assassinado. Eu fiquei impressionada com isso, porque eu acreditava que sim, quer dizer, ou então eu nunca parei para pensar, porque isso foi uma fala que me impressionou. Então, assim, as provas da pessoa nunca incluem um assassinato. E, assim, se a pessoa não tem que passar por isso, ela está sempre livre. Claro que a gente sabe que se ela se coloca em risco, a responsabilidade é dela, mas o que eu fiquei pensando, depois que você me falou, porque é uma coisa assim tão diferente que você falou agora para mim, né? Eu fiquei assim,
impressionada, porque eu acreditava, sim, que se ela matou, ela vai morrer assassinada. Eu acreditava que isso meio que fazia plano do planejamento, fazia parte do planejamento, e agora você falou que não. Ela morreria como estaria planejado para o Segismundo morrer de uma forma dolorosa, né, onde ele prejudicou, mas não propriamente pela mão de outra pessoa. Mas ela pode morrer pelas mãos de outra pessoa. Sim, ela sim, mas quem não tem a necessidade disso não morrerá. Veja só, o que a gente está colocando? Ninguém nasce para morrer assassinado, por quê? Se para uma pessoa morrer assassinada, planejada, teria que haver um planejamento para alguém matar. Não faz sentido uma pessoa reencarnar com a tarefa de matar outro. Contra a lei de Deus, né? Aí você não termina com isso. Uhum. Você matou alguém. Esse alguém pode, ele mesmo, né? Ele mesmo pode ter uma condição de ódio tão grande que ele pode obsidiar alguém para atirar na pessoa. Entendeu? Isso pode acontecer. André, pode falar aí. É o que você estava falando, Vanderlei, eu lembrei exatamente do caso do Ascânio e do Lucas, né? Na época da Joana d'Arc, eles assassinaram 2 pessoas jogando do alto de uma torre, de um penhasco. Eles não foram assassinados, eles morreram como se estivessem despencando naquele acidente de avião, né? Isso, exatamente. Bem lembrado. Quem é a sala virtual? É a Salete? Quem é? Sandra? Gustavo. Gustavo. Porque aqui a gente não consegue ver. Fala aí, Gustavo. Olha, eu espero contribuir. Eu me lembrei do Párias em Redenção, que a Condessa ela aparece por Girolamo para ele não pôr em prática o plano dele, né, de tirar a morte, de levar a morte à governanta, às crianças. E chega um momento que ela percebe que é muito provável que a coisa aconteça. Aí tem uma conversa aqui, eu estava procurando, eu achei, ela falando com a governanta. Ela diz para a governanta: a antiga vítima nossa, o Girolamo, era vítima dela e da governanta. Guarda cicuta no espírito invigilante. E qual animal acuado no reduto em que se refugia, sem sol, prepara-se para desferir a agressão do desforço. Serás a sua primeira vítima. Está falando com a governanta. Ela vai ser a primeira vítima. Ser a primeira a morrer. Reveste-te, porém, de coragem para o supremo holocausto. Os filhinhos amados estão também no seu plano, o plano dele de matar. Pagareis todos, assim, velho débito ao sofredor que se torna algoz. Ele era vítima, agora ele vai ser algoz. E ela diz adiante que não precisa ser assim. Aqui, olha, é claro que as leis superiores da vida dispõem de meios eficazes para a justa cobrança, sem a necessidade de novos verdugos. Enfermidade, luto e dor, desastre, acidente, etc. Ela vai listando os recursos que a justiça divina tem para não criar novos verdugos. E aí tem uma parte aqui que é um pouco longa, mas, enfim, não precisava ser daquela forma, né? Nenhum deles planejou assassinar ou ser assassinado, mas o Girolamo tem um livre-arbítrio e aí eles vão espiar. Não sei se eu... Não, perfeito. Eu considero esse livro o livro que torna mais claro mais clara a ação da justiça divina. É perfeito. Eles têm uma dívida com Girolamo. O Girolamo não sabe disso, encarnado não sabe, mas ele sente que aquilo é dele. Olha só que coisa impressionante, né? Mas a Condessa, num desdobramento dele, conversa com ele e diz que tudo aquilo vai ser dele, que ele não precisa matar a moça nem as crianças, porque alguma coisa, não sei se eles iriam desencarnar naturalmente,
e ele ficaria com a propriedade toda que tanto ele queria, que ele sentia que era dele. Então acontece isso. Então ele não acata, ele comete os crimes e a partir daí começa a vida dele difícil. O pai das crianças, né? O conde lá, o que ele faz? Ele passa a obsidiar o Girolamo, embora ele fosse algoz dele no passado. Então, o Girolamo cobrou de uma forma indevida a dívida que eles tinham com ele, e, em função disso, gerou um ódio muito grande do conde, que o leva ao suicídio, na obsessão que ele faz. E aí as vidas dele são várias, são as 3 existências de sofrimento muito grande, e a gente fica sem saber em que momento eles conseguiram se reajustar. Não trata ali. Então é um exemplo muito bem feito desse. Esse e o do caso dos 2 companheiros lá que desencarnam num acidente de avião, né? Então a providência divina não vai se utilizar, não vai planejar, vamos dizer assim, a morte de alguém por um assassinato, porque isso vai contra a própria lei de Deus. Ela tem mecanismos muito, muito justos, muito adequados, em que todos ficam submetidos a essa prova para o reajuste de cada um. Então, é assim que funciona. Ninguém renasce para morrer assassinado. Mas há pessoas que são assassinadas? São, né? Eu me lembro do Kaká te contar que um amigo dele que fazia treinamento em estande de tiro, tudo, coisa e tal, e saiu perseguindo um camarada que roubou, não sei direito a história qual é. O camarada virou a mão para trás, mandou um tiro, acertou ele. É um negócio assim que você vê que não é a pessoa que está mirando. Tem alguém segurando ali para se vingar de alguma coisa. Mas vai ser responsável pelo que está fazendo, certo? Tá bom? Então, quando ele diz aqui, então os gênios malditos, demônios, que quando a pessoa fala gênio maldito, demônio, são categorias lá, né? Tem as pessoas, tem os seres humanos e tem os demônios, tem os gênios malditos. Não. Esses gênios malditos, esses demônios, são as próprias criaturas humanas, no desequilíbrio em que se encontram. Tá? Mais alguma coisa? Hein? A gente não tem pressa aqui, viu? Se tiver que precisar esclarecer alguma coisa, a gente vai esclarecer, se possível, né? Então, vou pedir Eu já paguei a minha dívida com você, Marcelo? Sim, pagou sim. Então, deixa eu pagar agora a minha dívida com a Suzana. Vamos lá, Suzana, continua aí. Tá bem. A extensão de meu tempo na vida livre já me confere recordações mais dilatadas e, de antemão, conheço as lições que constituam novidade. Muitos de nossos companheiros, guindados à altura, não mais identificam nestas paragens senão motivos de cansaço, repugnância e pavor. Todavia, é forçoso observar que o pântano, invariavelmente, é uma zona da natureza pedindo o socorro dos servos mais fortes e generosos. Legal. Vamos comentar aí para a gente? Pelo que eu entendi, eles... Quem está falando isso mesmo? É o... Búbio. Ele já recorda as vidas passadas dele, né? Mas aí, quando ele falou, conheço as lições que constituam novidade, isso eu não entendi muito bem.
Olha só, ele diz aí, o que ele diz aí? Que sim. A extensão de meu tempo na vida livre, a vida livre é no mundo espiritual. Já me confere recordações mais dilatadas. Então, ele tem recordações não só da vida física, de encarnações passadas, não de todas, lógico, mas tem também recordações da vida dele no mundo espiritual. Também. Naquelas regiões, entendeu? Uhum. É quando ele fala assim, conheço as lições que constituam novidade, quer dizer que para ele aquelas lições não são mais novidades. Eu não entendi a interpretação do texto mesmo, que eu estou com dificuldade. Eu acredito que seja isso. A extensão do meu tempo na vida ali já me confere recordações mais dilatadas. E, de antemão, conheço as lições que constituam novidade. Eu acho que constituam novidade para ele, os outros. Isso. E aí depois ele fala dos companheiros que já se elevaram, né? Mas eles não vem mais ali do que motivos de repugnância, mas é a natureza pedindo socorro. Contudo, aqueles companheiros que já são superiores, eles teriam essa sensação de repugnância? Também fiquei na dúvida agora, interpretando, não sei se eu interpretei direito. Alguém quer responder aí? Vamos lá. Aqui todos nós vamos fazer as nossas suposições, né? Talvez porque eles não se identifiquem mais com aqueles sentimentos, mas nem por isso eles deixam de estar ali para ajudar, é isso? Sei, quero ver o pessoal aí falando. Guindados elevados, né, Vanderlei? Hein? Guindados elevados à altura? Elevados. Que se elevaram. Estão conduzidos à altura. Eu acho que o que ele está dizendo aqui, que esse tipo de tarefa, né, esse socorro nessas zonas, é para os espíritos mais bem temperados, né? Por exemplo, eu amo animais, mas eu nunca conseguiria fazer veterinária. Gosto de cuidar, né? Mas não tenho estômago para ser veterinária, porque precisa cortar, precisa furar, precisa, né? Para chegar à cura, você precisa, às vezes, usar de técnicas que eu não teria coragem. Entendi. Mas eu não entendi também, não. Porque quando ele fala que muitos de nossos companheiros guindados à altura, elevados à altura, não mais identificam, não motivo de cansaço, por favor. Quer dizer, seus espíritos já estão mais elevados, quer dizer, se eles estão mais elevados, eles não poderiam estar olhando para aquela zona ali com esse sentimento. Eu também não entendi, não. Esses elevados aqui à altura que eu não consegui entender, que eles não mais identificam nessas paradas, senão motivo, cansaço, repugnância e pavor. Normalmente, quando a gente vê um espírito elevado, ele não tem esse sentimento. Ele tem um sentimento de amparar, de socorrer, de ajudar, de auxiliar. Que elevados é esse que ele está falando? Alguém responde a Sônia aí. Eu também não entendi, não. Vanderlei, Oi. eu entendi que se eles já estão elevados, ele já não identifica esse tipo de coisa, repugnância, pavor e ignorância. E aí, no final, ele fala assim, todavia é forçoso observar que o pântano é uma zona da natureza pedindo socorro e ajuda. Então, por eles serem elevados, eles não identificam mais isso, mas eles podem ajudar esse lugar. É isso? Não, não é isso. O que está dizendo aqui é o seguinte. Muitos de nossos companheiros, guindados à altura, quer dizer, que se elevaram, não mais identificam nestas paragens. Eles olham para essas paragens apenas motivos de cansaço, repugnância e pavor. Não gostam disso. Tá certo?
Mas ele está dizendo, mas, no entanto, todavia, é forçoso observar que o pântano, invariavelmente, é uma zona da natureza pedindo socorro dos servos mais fortes e generosos. Então, o que eu estou vendo aqui é o seguinte: o fato desses espíritos serem elevados não quer dizer que eles atingiram a elevação total. Eles são elevados. Guindados. Né? Não, guindados são elevados, né? Eles se elevaram. Mas isso não quer dizer que eles estão na condição de entender, de se submeter a esse tipo de trabalho. Entendeu? Você pode, por exemplo, lá em nosso lar, a pessoa pode gostar de um trabalho de comunicação no campo da mediunidade, mas não se afina, não gosta de trabalhar lá nas câmaras de retificação. Entendeu? Tem uns que gostam de trabalhar pesquisas, mas não estão dispostos a trabalhar nesse esforço aí. Para trabalhar nesse campo aí, a pessoa tem que ter uma condição mais elevada do que essas em que eles estão. Entendeu? Por exemplo, Jesus veio à Terra, não existe ninguém mais elevado do que ele. Ele veio aqui para resgatar um pessoal desse pântano impressionante que a gente vive. Agora, você vai encontrar espíritos que gostariam de fazer o quê? Não, eu não gosto de trabalhar com obsessão, com desobsessão. Não me sinto bem. Entendeu? E aí ele coloca que trabalhar com esses espíritos em condições que vai precisar de muito sacrifício, que precisa, já viu que eles, para entrarem naquela região, eles tiveram que absorver aqueles fluidos, é desagradável. Agora, a gente observa que o Gúbio é um espírito elevado. Para fazer aquele trabalho, ele é um espírito elevado. Ele não é menos elevado que aqueles. Provavelmente mais elevado. Mas ele diz que há pessoas que não querem aquele trabalho. Não, isso é muito desagradável, muito ruim, não quero. Entendeu? Vai, André. Agora você já até comentou, Vanderlei, o ponto que eu ia colocar. Mal comparando, eu vejo como se fosse o André e o Eloy, a maneira que eles enxergam no início essa cidade e a maneira que o Google enxerga, né? O André e o Eloy a todo momento fazendo questionamento, mas como Deus permite isso? Como é possível ter uma cidade dessa? Mas esses espíritos estão desencarnados há tanto tempo, eles ainda não entenderam a realidade da vida espiritual e tudo mais. E o Google vem explicando para eles como que isso acontece e tudo mais, né? E é exatamente esse ponto que você colocou agora, que tem espíritos que ainda não se identificam com essa tarefa porque não chegaram ao nível de conseguir absorver essa tarefa, que seria o caso do André Luiz e o Eloy, caso estivessem sozinhos. Eles não conseguiriam fazer esse trabalho. Não conseguiriam. Exatamente, eles estão fazendo justamente porque o Google está ali e entende que eles conseguem acompanhá-lo, né? É uma tarefa sacrificial aquela ali, né? Por exemplo, você vai encontrar pessoas que são capazes de fazer o bem, de fazer uma série de coisas, mas não gostariam de visitar pessoal com hanseníase. Mas são pessoas boas. Entendeu? Não quer dizer que são espíritos muito elevados, né? Você lembra daquele... Eu esqueci o nome dele, o camarada que a gente viu até o relato.
ele, lá em Uberaba, ele falava, era um cheiro horrível que ele exalava. Muita gente boa. Não É o conseguia- Jorge. O Jorge. Jorge. Muita gente boa não conseguia ficar perto dele, queria sair de perto. E o Chico conversava com ele pertinho, ele falava, cuspia na cara do Chico, aquele negócio todo, né? Então, não é que as pessoas sejam ruins, mas elas não têm aquela capacidade de amar no campo do sacrifício, né? É pesado para elas. Então, é uma deficiência do espírito, que a gente observa determinados espíritos, lá no Sexo e Destino, aquele dirigente lá daquela cidadezinha, lá daquele ambiente ligado ao nosso lar, ele tinha uma... Meu Félix. Como é que é? Meu Félix. O Félix. Ele tinha até um quadro lá que era do espírito que ela fazia um trabalho de ir às zonas mais sinistras, mais trevosas para recuperar espíritos. E ele foi uma das pessoas, dos espíritos que ela resgatou. Então, quando diz aqui guindados à altura, não quer dizer que eles estão na elevação muito grande, entendeu? São elevados, mas ainda não têm essa capacidade, né? Mas não são perfeitos, né? Ah, não. E para fazer isso, o Gúbio não é perfeito, né? Mas já tem uma visão importante do trabalho. Ele sente que aquilo ali tem que ser feito, né? E eles dizem que os espíritos mais elevados, eles não ficam lá só usufruindo as coisas boas dos planos elevados. Eles gostam de descer para resgatar os espíritos mais sofredores, seguindo o exemplo de Jesus, né? É isso. Agora, existem tarefas que são muito sacrificiais. Essa é uma delas. Uma coisa é a gente falar daqui, outra coisa é ir lá absorver aquele ar pestilento para poder se tornar visível na região deles. Né? Não é mole, não. Pestilento e pavoroso, né? Porque não são pessoas pacíficas, né? Não é só... É assustador, né? Acho que guardadas as devidas proporções, né? A gente vê uns exemplos aqui mesmo, né? Em algumas épocas do ano, tem lá aquelas expedições que vão para a Amazônia, né? Fazer operação de catarata, e o cara aqui tem uma vida super confortável, né? E se embrenha na selva, se arriscando a bichos peçonhentos e doenças que são inerentes lá à Amazônia, né? E eles vão e são afinizados com isso, né? Fazem de coração, né? Mas aqui na sociedade tem um status, assim, até que você olha para a pessoa e não acredita que ela vai lá fazer aquilo, né? E a gente vê também aqueles médicos sem fronteira, né? Que vão para regiões com tiros, com tudo, né? Eles bombardeiam os hospitais deles e tudo. É uma coisa impressionante. Tem um espírito de dedicação assim muito grande, né? Lembrei da irmã Dulce, que ia lá nas Palafitas, Salvador, né? Um ambiente horrível, eu vi uma vez, horrível. Assim, parece que a doença estava subindo assim, daquela água nojenta. Ela ia lá para atender as pessoas, né?
Mais alguma coisa aí? Cansaço, repugnância e pavor. Olha, tem tudo, ó. É cansaço, porque é desgastante, é repugnância, porque é nojento, e pavor, porque é perigoso. Agora, é bonito é a frase do Gubbio, né? É muito bonito isso que ele fala, né? Que é forçoso observar que o pântano é um outro olhar, né? É um olhar de quem está assim, acima, né? É forçoso observar que o pântano, invariavelmente, é uma zona da natureza, pedindo o socorro dos servos mais fortes e generosos. É isso aí. E é de uma beleza, né? De uma elevação e de refletir, da gente refletir profundamente, né? Porque dependendo, você olha lá com o pântano, não sei, aquela coisa horrível, aquela coisa, né? Ele não, ele tem um olhar diferente, um olhar de um espírito que tem amor. Ele olha para ali e vê que ele fala, né, que é uma zona pedindo socorro. Então, ela vê que aquelas pessoas estão precisando de amparo, socorro, ajuda, né? E trazendo para a gente também uma reflexão de servos mais fortes e generosos. É muito, muito significante isso aqui. Muito significativo. Aí a gente tem a impressão que esses servos mais fortes e generosos estão guindados acima daqueles que foram guindados à altura, né? Sim, mas não tem nem dúvida, né? É um olhar. Aí eu me lembrei muito rapidamente aquela história que todo mundo já conhece, a história do cachorro que está deitado, que está lá que está morto, né? E todo mundo olha para o cachorro e diz que está fedorento, que está aquilo, que está aquilo. Aí Jesus vai e olha os dentes, que belos dentes tem esse. A visão. A gente olhar, ver só podridão, cheiroso. Aí Jesus vai e olha os dentes, assim, gente. É um pouco ali, né? É uma percepção no olhar diferenciar de quem ama, né? Que tem alguma coisa diferente dentro de si. É isso aí. Olha, e essas regiões estão muito mais próximas de nós do que de Jesus. E Jesus, quando desceu, passou por essas regiões todas, né? Foi descendo. Bom, eu acho que vamos parar aqui, né? O tempo voou. Mas é assim mesmo. Viu, Suzana? Não se preocupa com a velocidade, não. Aquela música é a nossa música, né? Ando devagar porque já tive pressa, né? E a gente não tem que ter vergonha de perguntar, né? Lógico, é isso mesmo. Ver que uma coisa não ficou bem, na nossa cabeça a gente tem que colocar para ter mais conhecimento. E, de repente, a pergunta sua é a pergunta que a pessoa não fez porque nem viu. Né? E é tão bom porque vai mastigando as coisas, né? Vai ficando mais claro, né? E um dia a gente vai entender isso tudo aí. Né? Muito legal, viu? Então, na semana que vem, nós vamos pegar essa música exótica aqui, que não é o Ando Devagar porque já tive pressa, né?